Amados e queridos irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva neste dia, mais um dia que nos deu o Senhor e mais um momento histórico para cada um de nós. Eu tenho 66 anos de idade, nunca havia passado pela situação que você, que tem menos idade que eu, também nunca havia passado. Estamos aí dentro de casa, guardados, esperando pelo que vai acontecer. Mas o que importa para nós agora não é as más notícias de quem já morreu, quem deixou de morrer. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o meu, para o teu coração. E o salmista Davi, no Salmo de número 23, ele fala o seguinte, e é um salmo muito conhecido, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Andar pelo vale da sombra da morte. Bem, alguns comentaristas dizem que este vale pode ser o trecho que Jesus conta na sua parábola quando o homem descia de Jerusalém para Jericó, aquela estrada de descida, todo o vale para baixo, e era muito perigoso, as pessoas passar só corriam o risco de ser assaltado. Então, alguns atribuem a parábola de Jesus ao vale chamado sombra da morte, porque ali era um risco muito grande alguém passar ali e passar sozinho. Muito bem. Aí essa história de Jesus fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, desceu um religioso e não quis acudi-lo, desceu um ajudante do religioso, não quis acudi-lo, mas ia passando de passagem um samaritano, no caso Jesus, e para e cuida daquele homem. Bom, esta é uma vertente. Outra vertente sobre o vale da sombra da morte é que fora de Jerusalém havia um vale onde todos infectados pela lepra, eles então iam para este vale. E lá eles ficavam o quê? À sombra da morte. Porque ali os melhores cuidavam dos piores. E ali não passava ninguém, até porque a lei proibia o leproso ter contato com a pessoa sadia. Ou seja, se alguém viesse na estrada e um leproso o visse, ele teria que gritar, avisando que ele era leproso, para não passar por ele. Então existe uma vertente de que havia esse vale da sombra da morte, onde as pessoas ficavam ali, à mercê, à espera da morte. A família vinha até certo local, deixava comida, voltava e depois aquela pessoa ia lá, pegava comida para comer, porque ali era o final da sua vida. Então, para muitos estudiosos, Davi está se referindo a esse vale, o vale da sombra da morte. E ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ser infectado. Muito bem. Mas todos nós sabemos que vale é lugar difícil, né? Existem uns comentários que as 4 piores posições na Terra para o homem é: uma, ser presidente dos Estados Unidos, que eu acho que não sei se lá é pior do que no Brasil, ou se o Brasil está pior agora. Outra, é ser o diretor de um hospital, ou ser um síndico, ou ser um coordenador de uma faculdade, ou ser pastor. Então é colocado como as 4 piores e mais difíceis funções. Por quê? O administrador do hospital é aquele que tem que cuidar de todo mundo. De uma faculdade é aquele que lida com todo tipo de pessoa. O presidente de um país é aquele que todo mundo está de olho nele, e o pastor é aquele que tem que ter uma palavra à altura para aquilo que as suas ovelhas, aqueles que lhe ouvem, aqueles que vão ao templo, querem lhe ouvir também. Então, a nossa vida, ela é uma coisa, é uma história contada a cada dia. Nós temos uma mistura de alegrias e de tristezas. Existem momentos que nós estamos muito alegres, existe um momento que nós passamos por um momento de grande tristeza. Existe um momento que nós estamos só contando vitórias, mas existe momentos em que a gente amarga as derrotas também. Existem momentos em que nós estamos no sucesso, no pódio, no alto, e de repente nós encontramos um fracasso diante de nós também.
E existe um momento em que nós estamos na montanha, no monte, onde de lá você olha para baixo e vê tudo. E existe um momento que nós estamos no vale e tem que olhar para cima, porque não tem nada em volta de você no vale. E quando a gente fala de vale, e Davi dizendo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e eu quero atrelar ao momento que nós estamos passando no mundo, essa pandemia, e trazer para nós aqui no Brasil algumas lições para nós. A Bíblia nos conta de alguns vales que trouxeram vitória depois para o povo. Lembra da história de Josué? Josué, quando ele foi governar ou foi tomar Jericó e rodearam Jericó, rodearam. Quando a muralha de Jericó caiu, ela não caiu de fora para dentro, que o certo é quem está fora derruba para entrar. Não, lá ela caiu para fora, porque foi Deus que estava do lado de dentro abrindo a porta para Josué entrar. Mas logo em seguida Josué encontra uma cidadezinha por nome de Ai, e os seus auxiliares disseram, não precisa você ir, Josué, e nem mandar tanta gente. Manda um grupo pequeno. Josué manda um grupo pequeno, e esse grupo pequeno é escorraçado, perdeu a batalha, 28 feridos. E diz a Bíblia que logo em seguida, lá em Josué capítulo 7, versículo 5, fala que o coração do povo se derreteu como água. Como é que nós tivemos uma grande vitória com Josué aqui em Jericó e agora temos uma derrota com Ai, que é um lugar pequeno? Então foram analisar os fatos e ver o que estava acontecendo. Aí eu quero entrar conosco agora. Nós estamos analisando os fatos agora ou nós estamos só apontando que o culpado é o carnaval, que o culpado é o governador, que o culpado é o prefeito, que o culpado é a China? Será que não é hora de nós olharmos para nós e ver onde nós estamos nessa história e tomarmos a nossa posição como servos e servas do Senhor? A Bíblia diz que Josué procurou ver o que estava acontecendo. E ele descobre que no meio do povo, um homem havia desobedecido e havia levado uma capa babilônica e ouro para sua tenda. Você conhece a história? Josué manda buscar a família desse camarada, pega o ouro, pega a capa babilônica, pega a tenda dele, pega os animais dele, levaram para o vale de Acor. E nesse vale eles foram queimados e depois foram apedrejados e cobertos com um monturo de pedra. Então, a partir daquele momento ali, Josué 7, 26 fala que aquele vale ali levantou-se sobre ele, sobre Acã e a sua família, um monturo de pedra, né? E o lugar ficou com o nome de Acor. Acor significa o vale da perturbação, ou o vale do perturbado. Tá bom. E Davi, ele fala do vale da sombra da morte. Já Oséias, no seu livro, na sua segundo livro, Oséias capítulo 2, versículo 15, ele fala sobre esse vale de Acor também. Ele vai tratar desse vale também. Ele está tratando ali sobre a posição da igreja diante do Senhor. E ele vai dizer o seguinte, Josué 2,15, Oséias 2,15, ele vai dizer o seguinte, olha, transformarei o vale de Acor, o vale da aflição, em uma porta da esperança. Oséias estava falando da infidelidade da igreja, mas ele mantinha a fidelidade de Deus na sua palavra. E no versículo 1 de Oséias 2, ele fala assim, vossa mãe, Israel, não é minha mulher. Não é minha mulher. E eu não sou seu marido. Eu não estou mais considerando Israel. Houve uma infidelidade da parte de Israel comigo. Mas mesmo assim eu vou mostrar a minha fidelidade para com Israel. Aí quando ele continua recitando o capítulo 2 de Oséias, quando ele chega no versículo de número 12, ele fala assim, olha, versículo 10, descobrirei as tuas vergonhas aos olhos dos teus amantes. Descobrirei as tuas vergonhas aos olhos dos teus amantes. O que está acontecendo hoje? Vamos generalizar como cristão. Vamos generalizar e vamos nos colocar todos nós no barco, no mesmo barco. O que acontece hoje? Hoje o evangelho não é pregado como devia ser. Salvação, libertação. Hoje o evangelho é pregado como prosperidade
e milagre. Não tem milagre, então não presta. E tem aqueles que dizem, olha, pare de sofrer, chegou aqui, tem solução para tudo. Se você não tiver nada, você leva uma rosa e põe na cama e o teu marido volta. Você leva um pedaço de rede, e você leva um sabonete, e você leva uma toalha. Então criou-se uma visão no mundo de que a igreja é um centro de cura, de tratamento. E aí o que é que está acontecendo? Por esses aí, todos nós estamos passando por desconforto, quando muitas pessoas estão se levantando e dizendo, cadê os que pregam que curam? Por que não curam? Por que não tiram o vírus? Então ele fala aqui, olha, eu descobrirei as tuas vergonhas aos olhos dos teus amantes. Ou seja, aqueles que abraçaram essas ideologias que não têm fundamento bíblico, que trouxeram para o meio da igreja agora, por eles todos nós estamos sendo criticados. Mas o versículo de número 14 de Oséias 2, tá? Ele fala o seguinte, olha, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Eu a atrairei e a levarei para o deserto. Ou seja, Israel falhou comigo, Israel não é mais minha mulher, eu não sou mais marido dela, vou fazer vocês passarem por um vexame muito grande, mas eu vou atrair vocês para o deserto. Vamos trazer para nós agora. O que é que Deus fez conosco? Nossas atividades pararam todas, vivíamos correndo, família praticamente ninguém via, nossa casa era praticamente o local de dormir, a igreja era uma hospedagem de final de semana. Agora o Senhor pegou e desligou a tomada e disse, vai todo mundo para casa agora. Agora vocês vão viver um momento novo. Eu vou atrair vocês para o deserto. Agora o que é que Deus quer conosco nesse deserto, neste isolamento que nós estamos vivendo? Aí vem o versículo de número 15, de Oséias, capítulo 2, versículo 15. Ele fala o seguinte, e lhes darei dali as suas vinhas, ou seja, dentro da casa de vocês, isolados em casa, quem trabalha deixa de trabalhar, quem é empresário deixa de empresariar, quem é patrão deixa de abrir a empresa, quem é empregado deixa de trabalhar, e vocês vão viver agora com o que vocês têm. E nem todo mundo tem alguma coisa, muitos não tinham nada assim que saiu a notícia, até porque muitos trabalham hoje para comer amanhã, às vezes até para comer no mesmo dia. E ele disse, eu vou atrair vocês e darei ali as vinhas, vou dar alimento, eu vou suprir vocês, eu vou fazer milagre acontecer na tua casa, para que você possa entender que eu estou no comando de tudo. E ele continua dizendo, eu darei dali as tuas vinhas e o vale de Acor. Ele vai falar no vale, o vale da perturbação, o vale do perturbado, o vale da aflição, eu farei dali uma porta de esperança. O que é que eu quero te dizer neste momento, meu irmão que está me acompanhando agora? O que Deus está querendo comigo e com você é abrir a porta da esperança, e essa porta que nós pensávamos que estava diante de nós éramos muito bons orientadores, ensinadores, conselheiros. Quando alguém estava passando por uma luta, nós dizíamos, tenha calma, tenha paciência, o Senhor está no controle, a vitória vem, a luta vem e passa, irmão, não desanime não. Não era assim que nós fazíamos? E agora? Por que nós não vamos para frente do espelho e vamos dizer para mim mesmo, Antônio, olha, não desanima, confia no Senhor, não desespera, não baixa a tua cabeça, a luta vai passar, isso é só um momento, isso é só um vendaval, isso é só um temporal, isso é só um vale. Por que nós não dizemos para nós? Porque nós nunca imaginávamos que seríamos nós que teríamos que nos aconselhar. Nós não temos a casa do pastor, não temos a casa daquela irmã que ora, agora nós temos a nossa casa com a nossa família, para buscarmos a Deus, para falarmos com Deus e buscarmos de Deus resposta para as nossas necessidades. Todos nós, irmãos, enfrentamos muitas adversidades, muitos obstáculos e muitos vales, eles estão diante de nós e nós vamos ter que passar por eles. Nós vamos ter muitos vales para passar pela frente. O salmista, no Salmo 23, ele fala no vale da escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não posso baixar a minha guarda, porque eu sei aquele que está no comando. Eu não posso ser levado para a água e beber como cão, jogar o joelho e as mãos no chão e abaixar a boca para puxar água com a boca. Eu não posso
eu tenho que estar alerta, mesmo no perigo, eu tenho que estar olhando o que está em minha volta, porque senão eu não vou ser escolhido e não passo para aquela equipe que vai ter os 300 como Gideão que tiveram vitória. Então existem vales que são inevitáveis, que estão diante de nós, como esse que nós estamos vivendo agora. Jesus disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muita gente está acrescentando, e vós vencerão. Não, ninguém vai vencer ninguém, irmãos. Nós estamos com Jesus, ele é o vencedor, então nós somos vencedores. Você torce por um time de futebol, e ele é campeão. Quem é campeão? Aqueles jogadores que jogaram, o técnico, o massagista, toda a coordenação técnica, mas você aqui fora que não jogou, que nem sabe jogar, você fala o quê? Eu sou campeão. E você ostenta a camisa do seu clube, bota a bandeira no seu carro, porque eu sou campeão, porque eu sou campeão. Tudo bem. Jesus não disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem é o campeão? É Jesus. E eu sou o quê? Eu sou campeão com ele. Então não adianta eu querer acrescentar e dizer que na Bíblia e vós vencerão. Não, ninguém vence um derrotado. Derrotado é derrotado. E existem vales também que são imprevisíveis na nossa vida. Eita, sempre vem do inesperado, de uma ligação telefônica, sempre vem de uma demissão, de um exame que você faz e o médico diz, olha, tem um câncer aqui no teu seio e pode ser maligno, ou seja, inesperado acontece conosco. Jeremias, no capítulo 4, Jeremias 4, versículo 5, ele fala assim, olha, anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, tocai a trombeta, gritai em alta voz, vamos para a cidade fortificada. É a hora que o Senhor está dizendo, olha, você tem que se fortificar agora. A cidade é na tua casa, a igreja, o templo está fechado, mas a igreja está na tua casa. Então é hora de você trabalhar, é hora de você se preparar, porque quando a porta abrir, você tem que ter uma estratégia para que você saia, para conquistar tudo aquilo que ficou para trás, que está parado no tempo aí. Aí quando ele chega, Jeremias, no capítulo 4, o versículo 20, ele fala assim, olha, golpe sobre golpe se anunciam, pois a terra já está destruída. Vamos voltar para nós agora, pleno 2020. Não é golpe sobre golpe que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo hoje? Cada golpe em cima de outro. É aproveitando a desgraça de um para favorecer o outro. É um querendo um valor, porque se esse valor for sem prestação de conta, é melhor para ele. O outro dizendo, eu não vou dar. E aí tem a torcida de ambos os lados, e fica-se então aquele momento de muita discórdia, de muita crítica, e nós começamos a nos acusar uns aos outros. Alguém abriu uma merceariazinha ali, clandestinamente, que não pode abrir, mas ele abriu porque ele precisa comer, aí o vizinho pega e liga para a polícia, olha, aqui abriu um comércio. Aí a polícia vai lá e prende o vizinho. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Golpe sobre golpe. E ele está dizendo aqui, pois a terra já está destruída. De súbito foram arrancadas minhas tendas. Ou seja, de súbito eu estou tendo um momento desconfortante na minha vida. Então são vales que aparecem diante de nós. E nós estamos vivendo esse vale agora. Um vale de guerra, um vale onde nós temos de um lado uma epidemia, um vírus que ninguém sabe como ele é, ninguém sabe de que jeito ele é, mas sabe dizer quando ele vai chegar no pico. Eu não consigo entender, porque não é a minha área, né? Mas eu não consigo entender como é que eu sei que vai chegar no pico se eu não conheço o camarada e não sei nem que remédio eu tomo para acabar com ele. Mas estão dizendo aí que quando chegar no pico aí, né, eu não sei como é, quem entende deve saber. Eu sou ignorante na área, não sei, não estou criticando, estou só dizendo que eu quero me entender, eu queria entender como é que sabe que vai chegar no pico, uma coisa que eu não sei o que é. Muito bem. Então, nós vivemos num mundo cheio de vales difíceis, e existem os vales que são imparciais. É aquele vale que nós estamos vivendo agora, que vai o bom e vai o ruim. Não adianta nós dizermos, olha, mas tudo isso está acontecendo porque no carnaval e o pessoal desobedeceram e agora criticaram de Jesus e agora nós estamos pagando.
eles podem pagar pelo que eles fizeram e vão pagar pelo que fizeram com o nome do Senhor, mas nós temos que voltar e ver onde é que nós deixamos de fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz que o Senhor ele manda a chuva para o bom e para o ruim, o sol para o bom e para o ruim. Então nós precisamos saber que existe, o vale pode vir do diabo, o diabo pode criar um vale para você, como ele criou para Eva. Ele se transformou numa serpente ali, muita gente que fala que era uma serpente, ali não tinha serpente, ali era Satanás, até porque ele não podia pegar uma serpente do jardim, porque todas as serpentes estavam sob o controle de Adão, e Adão estava em plena comunhão com Deus, ele tinha o comando, ele tinha a autoridade. Deus jamais iria permitir Satanás pegar uma serpente que estava sob os cuidados de Adão e usar para enganar Eva. Não, ele se transfigurou numa serpente, tanto que aquela serpente lá, a Bíblia diz que ela iria comer pó, e cobra não come pó. Então aquela serpente ali é a serpente Satanás, que vai viver do pó, e o pó o que é? O homem foi feito do pó, então ela vai se alimentar da desgraça, do prejuízo, da miséria do homem. Muito bem. Então existe o vale criado pelo diabo, como ele criou para Eva, e Eva se deixou levar pela conversa, porque a primeira coisa que ela tinha que fazer, peraí, serpente, quem toma conta é o meu marido, e o meu marido não deu voz para a serpente. Por que essa está falando? Ô Adão, vem cá. Mas não, a proposta foi tão boa que ela se deixou levar e entrou pelo vale. Existe o vale criado pelo homem, como foi o caso de Jonas. Ele criou um vale para ele, fugiu da responsabilidade, e aí ele envolveu toda uma comunidade dentro de um barco e deu prejuízo para todo mundo, mas no final de tudo ele volta, e aquele povo que estava no barco perderam os bens, mas ganharam a vida porque passaram a crer em Deus. E existe o vale criado por Deus. Esse é legal. Porque o vale criado por Deus, irmãos, é aquele quando nós vamos liberar o que nós temos dentro de nós. O que é que você tem dentro de você? O que é que eu tenho dentro de mim? Que tipo de fé? Paulo disse, examinai a vós mesmo e vede se tem de fé. Onde está a minha fé? Eu tenho fé? Eu estou exercitando a minha fé ou estou murmurando, estou desesperado, estou achando que o mundo vai acabar? Afinal de contas, quem eu sou? Sou cristão? Sou servo de Deus, tenho confiança nele. Então existe o vale criado por Deus, é quando nós liberamos o que tem dentro de nós. E existe o vale também, que é para nós servir como amadurecimento. É no vale que nós amadurecemos, é no vale que nós alicerçamos a nossa fé, é no vale que nós nos fortalecemos. Então, o que eu quero deixar para você nesta oportunidade é te dizer, meu irmão, quem somos? Somos servos de Deus? Acreditamos piamente que Deus está no controle de tudo ou nós não cremos? Nós temos convicção da nossa salvação ou não temos? Nós temos convicção da nossa fé em Cristo Jesus, que nós aceitamos Ele como Salvador e que nós somos guiados por Ele, ou nós estamos com medo do que possa acontecer no mundo? Eu quero te convidar para um momento de reflexão, pensar sobre a sua vida. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ele não disse, ainda que eu corra, ainda que eu fuja, ainda que eu me apavore. Ele disse, se eu tiver que passar pelo vale, eu passo andando, porque o Senhor vai comigo. A sua vara e o seu cajado vão estar comigo. É assim que está você? É assim que eu estou? É assim que nós devemos estar. Preparados e prontos, porque tudo que está acontecendo conosco, irmãos, não importa se foi um vírus criado, se foi um vírus que veio, o importante é que não viria se Deus não permitisse. Deus permitiu, veio, e nós estamos aqui agora, e vamos viver este momento na esperança de que dias melhores virão, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado pelos que lhe amam, pelos que lhe servem. Que Deus em Cristo lhe abençoe, nos abençoe, e nos dê a sua graça. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.